eu vou falar sobre a paz de Deus. E como eu sou muito criativo, as ideias fluem na minha cabeça, assim, ó, o Espírito Santo simplesmente me ilumina, o título da mensagem é A Paz é uma Promessa. Tá bom? Então você que está anotando, anota aí, A Paz é uma Promessa. Se você quiser dar um título melhor, fique à vontade, porque eu não sou nada criativo. Primeira coisa, me dá 25 minutos, tá bom? Me dá 25 minutos da sua atenção, não mexe no seu Instagram, se for para postar uma story aí, marcando o nosso Instagram do GL Adolescentes, tá? Não fica mandando mensagem no WhatsApp. Se você for usar seu smartphone, por favor, que seja para você anotar, como eu faço também, eu só anoto no smartphone agora. Se for para abrir sua Bíblia também, por favor, tá? Eu oro que se você ficar de gracinha no seu Instagram, no seu WhatsApp, sabe aquela pelinha que descasca dos seus dedos? Aquela que arde, precisa tomar banho, precisa lavar a mão. Isso vai acontecer com você durante a semana, amém? Se você mexer no seu Instagram para zoar, para não fazer nada. Beleza? Eu tenho a sua atenção? Faz um joinha para mim. Beleza. Estou bem animado, gente. Estou bem animado. Porque Jesus já estava falando comigo a respeito da paz de Deus. E meu pai pregou semana passada aqui a respeito da paz de Deus e... pimba! Pessoal, nosso versículo base, provavelmente o versículo a respeito da paz que você mais conhece, que você mais leu, que as pessoas mais já citaram para vocês, tá? Que é Filipenses capítulo 4, versículo 7. Então, o primeiro versículo para você anotar aí, Filipenses 4, 7, que diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que versículo massa, né? Que promessa massa de Deus. Que revelação que Paulo tem aqui para trazer para a gente. Muito legal isso, né? Você encontrar uns versículos desses na palavra, versículos que te fortalecem, versículos que te animam nesses dias desesperadores, nesses dias de crise que a gente tem vivido, nesses dias meio malucos, que a gente não sabe o que vai acontecer. Você começar a ler esse livro maravilhoso, você encontrar esses textos, é muito, mas muito bom. Te fortalece e também me fortalece. Mas olha que legal, olha como a Bíblia é completa e ela não falha em nada. João 16, versículo 33, Jesus conversando com os seus discípulos, né? Ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, o que eu e você, a gente tem que retirar desse versículo aqui? A paz de Deus, a paz que é fruto do Espírito, ela não depende da situação que você está vivendo. Você tem que, as coisas não batem, tá? As coisas, elas não estão conectadas, porque a paz, ela é um estado de espírito, é algo espiritual, e a situação que você está vivendo é apenas algo natural, algo passageiro, que é assim para os olhos de Deus, tá? Então você precisa entender isso. Nossa, gente, eu precisava colocar o púlpito aqui, né? Porque vocês ficam assim. Eu vou fazer isso. Eu sei que vai ficar feio por causa daquilo ali, mas tudo bem. Então, a questão aqui não é se... O texto não fala se vocês tiverem adversidades, se vocês tiverem tribulações, se vocês tiverem problemas, se vocês tiverem dificuldades. Não é isso que o texto diz. O texto diz quando. Quando isso acontecer, quando você passar por alguma dificuldade, quando algum parente seu ficar doente, quando você perder alguém, quando as coisas ao seu redor não estão fazendo sentido, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que o texto diz. A gente tem o costume, crente tem o costume de entender que a gente não vai, né, a gente acha que a gente não vai passar por nada, porque Jesus Cristo é com a gente, Cristo é com a gente. Mas por isso a gente vence essas coisas, por isso a gente vence essas dificuldades, por isso a gente consegue vencer todas essas coisas que acontecem com a gente, porque o Espírito Santo nos fortalece, e Ele traz essa paz que excede todo o entendimento. O que é contrário à paz? Tem vários, né, palavras aí, substantivos que você pode colocar que são contrários à paz. Um deles é o medo. O medo. Olha o que Deuteronômio 20, versículo 8 diz a respeito do medo. Por fim, os oficiais acrescentaram:
alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Deuteronômio capítulo 20, pessoal, é literalmente leis a respeito da guerra. Deus está tendo o seu momento com Moisés lá, né, face a face, o jeito que ele sempre fazia. E Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eis aqui uma lista de coisas que vocês têm que fazer para vocês vencerem as batalhas. E uma delas é justamente a respeito do medo. Por quê? O que o medo faz? O medo ele é contrário à paz. O medo ele traz pânico, ele traz incredulidade. E o que vem do Espírito Santo, aquilo que vem de Deus, é paz, é justamente ao contrário. Então, e qual que é a diferença da paz e do medo? O medo se espalha assim, ó. Por quê? Quando você está com medo, o que você faz? Você já viu aquelas fotos de montanha-russa? Você está se cagando? Desculpa a palavra, acho que eu não posso falar isso, né? Você está com muito medo. Você está tomando um susto. Eu fui no parque lá da Universal, lá em Orlando, e tem uma meio que não é uma montanha-russa na água, é tipo um barquinho que vai na água, que é do Jurassic Park. Então você vai passando, né? Você vai estar dentro de um barco, carrinho, assim, sei lá, e daí os dinossauros vão aparecendo, né? Tipo assim, tudo dá um susto, dá um sustinho. Mas tem uma hora, o que acontece? Você entra numa caverninha, eu vou estragar o brinquedo para quem está indo, né? Desculpa, gente. Mas tem uma caverninha, daí do nada, tipo, brota o Tiranossauro Rex, assim, na sua cara. Daí, então primeiro você fica com medo do Tiranossauro Rex, só que quando você está olhando para o Tiranossauro Rex, você cai ao mesmo tempo. Então é tipo tudo tum. Daí você se borra de medo. Então as fotos são as mais engraçadas, porque você está com muito, mas muito medo. E o que acontece com o medo? Qual que é o meu ponto aqui? O medo, você expressa o medo muito fácil. Você não controla quando você está com medo, você não consegue se controlar. Tem gente que fica tremendo, tem gente que grita, tem gente que fecha os olhos, acha que a mão na cara vai proteger de alguma coisa. Tem gente que, não sei, cada um tem a sua reação diferente. Só que o problema é, o medo se espalha muito rápido. Essa é a diferença da paz. E qual que é o problema? Qual que é o mandamento que a gente recebe de Jesus daí? João capítulo 20, versículo 21, depois, né, Jesus morre pela gente, né? João capítulo 20 conta Jesus se relacionando com os seus discípulos depois da sua ressurreição. E a primeira coisa que Jesus fala é: paz seja convosco. A primeira coisa que sai da boca de Jesus é: paz seja convosco. Por quê? Os discípulos justamente estavam num período de medo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Por quê? O mestre, o Bambambam tinha morrido. E eles não sabiam onde ele estava. Então, o mandamento que eu e você recebemos de Cristo é justamente ser o ao contrário de propagadores de medo. Eu e você temos que propagar a paz de Deus, a calma que vem do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Eu e você somos canais disso. Eu e você não podemos ser propagadores de medo. Amém? Eu não estou falando que você nunca vai ter medo na sua vida. Não estou falando isso. A gente vai passar por situações que a gente vai sentir medo. Mas o Espírito Santo, você traz isso para a presença de Deus, o Espírito Santo, ele toma conta desse medo, ele toma posse daquilo, e ele entra no seu coração, e as coisas mudam, a sua perspectiva muda. Amém? Amém. Amém. Eu queria fazer 2 pontos hoje só. 2 pontos, tá? A gente fez uma breve introdução da nossa palavra, que a paz é uma promessa, original. Eu vou fazer 2 pontos só, tá? Está comigo? Eu falei 25 minutos, eu ainda tenho mais uns 20 ainda. 30, amém. Pessoal, primeiro ponto. Anota aí. Paz divina / ação humana. Paz divina, ação humana. Gálatas capítulo 5 diz pra gente que justamente paz é um fruto do Espírito. Ou seja, você não consegue criar paz no seu coração aí sozinho. Você não fala assim, vou ter paz.
e algo brota de você. E você fica calmo, você fica zen. Romanos 8, versículo 6 diz: a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, isso tem que entrar na sua cabeça. Porque não é algo que você vai conseguir gerar. A paz não vem de você. A paz não é sua. Até porque eu e você baseamos paz naquilo que está acontecendo comigo e com você. Só que o problema é, você pode sair daqui, você pode tropeçar ali na escada, bater a cabeça e ir para o hospital, sua paz já se foi. Ou você pode tomar um escorregão e quebrar a perna, sua paz já se foi. A minha e sua paz natural, ela é baseada em algo muito... nada profundo. Não tem profundidade, não é forte o suficiente. A paz do Espírito Santo, quando esse tipo de coisa acontece, ela ainda permanece. Amém? Ela é completamente diferente. Pessoal, Números capítulo 13, 14, você provavelmente conhece essa história. Essa história, pessoal, conta pra gente a história dos 12 espias. Se quiser anotar aí. Capítulos 13 e 14 de Números vai contar a história pra gente dos 12 espias. Certo? Você lembra dessa história? Você vai lembrar que 12 espias vão para a terra prometida, eles dão uma olhada na terra, começam a analisar, voltam com um monte de fruta. Fala que o texto diz para a gente até que os cachos de uva da terra prometida, eles eram gigantes. Tipo assim, que eles precisavam de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Eu não consigo imaginar isso, não é da minha cabeça, porque a uva que eu compro no mercado, ela é desse tamanhico aqui, assim, ó. Eles precisavam de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Então, Números 13, 14, os espias vão lá, dão uma olhadinha na terra, dão uma espiadinha, e a galera volta. Final do capítulo 13 conta pra gente o relatório justamente dessa volta, né, dos espias. E conta os espias trazendo esse relatório para Moisés e também para os líderes da nação, os líderes das tribos. E o que acontece? O relatório dos caras é extremamente negativo. Porque eles citam as coisas boas, eles falam a respeito justamente da uva gigante, do mel, não sei o que lá, mas aí eles começam negativo, negativo, negativo. Daí você tem aqui, por exemplo, eles citam aqui, o versículo 28 do capítulo 13, diz assim: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito, muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Pessoal, descendentes de Enac são os primos, parentes de Golias, são os gigantes da Bíblia, tá? Os Enacs, eles tinham sido conquistados pelos filisteus e são uma galera que serve o povo filisteu. Mas vamos lá. Então, os espias vêm com esse relatório extremamente negativo, mas o que acontece? Um homem de Deus se levanta e fala, não. Caleb, no versículo 30 do capítulo 13, diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos, posse da terra, é certo que venceremos. Eu acho muito interessante que a Bíblia deixa muito claro que o Caleb tem que literalmente calar a boca do resto do pessoal. Por quê? O medo se espalha muito, mas muito fácil. O medo se espalha muito mais rápido do que a paz. Então, Caleb, por causa de uma perspectiva divina, ele enxerga a vitória que Deus traria para os israelitas, mas todos os outros espias já infiltraram no meio da nação de Israel, começaram a falar mal, começaram a falar que não ia ter como, que não ia ter jeito, que não tinha como eles conquistarem a terra que Deus tinha dado para eles, que era impossível eles tomarem a terra prometida, tá? Então, Caleb, ele se posiciona com uma perspectiva diferente. E a minha pergunta para você é: qual tem sido as emoções que têm tomado o seu coração, o que você tem visto do mundo hoje? O mundo está meio maluco hoje, não está? Por exemplo, a gente marcou culto no sábado que vem. Só que eu não posso falar para você que é 100% certeiro que a gente vai ter culto semana que vem. Por quê? Na segunda-feira o prefeito pode falar: acabou tudo, não vai ter mais nada, as igrejas vão fechar, nada vai poder mais, vai ficar só o mercado aberto. Nada, a gente não tem certeza de nada. A gente não tem certeza de nada. Então, qual tem sido as emoções que têm tomado o seu coração?
Deixa eu te falar uma coisa, Caleb viu justamente as mesmas coisas que os outros 10 espias viram. Caleb viu os gigantes, Caleb viu as cidades fortificadas, Caleb viu as cidades que eram impossíveis de serem conquistadas. Caleb viu tudo isso. Caleb viu tudo isso. Igualzinho, ele viu justamente a mesma coisa. Só que esse cara, ele olha para aquilo e ele diz, meu Deus é mais poderoso. Eu já vi o que o Senhor fez no passado. Eu já vi o que o meu Deus fez no passado. Eu já vi ele me livrando, eu já vi ele livrando o meu povo dos egípcios. Eu já vi o que o meu Deus é capaz de fazer. E eu decido não focar no gigante que está na minha frente, mas eu prefiro focar no gigante, meu Deus gigante que está atrás de mim. Qual tem sido as emoções que têm tomado seu coração? O que tem tomado sua paz? O que tem tirado seu sono à noite? Aqueles que ousam crer recebem algo do próprio Deus. Caleb é o único cara dos israelitas, quando ele e Josué são os únicos, né, que ficam vivos da antiga geração. Então Josué e Caleb foram os únicos israelitas que nasceram no Egito e tomaram posse da terra prometida. Só que Caleb é um cara mais especial até, não vou falar que ele é mais especial que Josué, porque Josué é Josué. Mas Caleb é um cara tão especial que Deus, ele divide a terra para as 12 tribos, certo? Ele dá 12 pedaços de terra para as 12 tribos. Caleb é o único que recebe um pedaço de terra específico para ele. Cada tribo tinha sua terra. Mas Caleb ganha uma terra só para a família dele. Deus tem algo para você, cara. Não deixa as preocupações desse mundo tomarem conta daquilo que é teu. Deus tem uma promessa para você. E uma dessas promessas é uma promessa de paz. Não deixe os inimigos tomarem aquilo que é seu. Deixa eu falar uma coisa, você nem lembra dos nomes dos outros 10 espias. Você só lembra de Josué e Caleb, que foram os únicos 2 que se posicionaram. E é tempo de eu e você se posicionar. Não estou falando para que você seja conhecido, para que você seja famoso. Eu estou falando para que você chame a atenção de Deus, cara. Para que Deus olhe para você e se alegre daquilo que Ele vê. Eu quero alegrar o coração de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Caleb alegrou o coração de Deus aqui na forma que ele se posicionou. Amém? A gente está falando, né, das coisas da pandemia. Eu não estou aqui querendo diminuir o que a gente está vivendo, gente. Eu não estou aqui falando que você tem que, não, Jesus está comigo, a gente tem paz, então nada vai acontecer, está tudo certo, essa pandemia é tudo invenção. Não, a gente não é negacionista aqui, gente. A gente está passando por algo muito sério. Se você não usa sua máscara nos lugares que você tem que estar de máscara, você é um tonto. Você não toma as precauções que você tem que tomar, desculpa, cara, mas o que eu e você não podemos deixar acontecer é esse medo de tomar posse do nosso coração, ao ponto de a gente não conseguir ouvir a voz de Deus. Então, qual que é a minha e sua resposta para que a gente possa receber essa promessa divina, essa ação divina, certo? Então, a paz é uma ação divina, algo do Espírito, a gente leu aqui, Gálatas capítulo 5, é um fruto do Espírito, isso não vem de você, é a ação do Espírito Santo em você, é algo que a gente recebe dele. Então, qual que é a minha e a sua ação? O que a gente tem que fazer para a gente ganhar essa paz? Olha que Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu amo que Paulo não deixa, assim, ele coloca a oração, ele coloca as súplicas, então ele coloca os pedidos no mesmo nível do que você tem que agradecer. Para de só pedir para Deus e comece a agradecer. Para de só requisitar coisas de Deus, que fala, Deus, está escrito aqui, ó, você prometeu paz para mim, você prometeu prosperidade financeira para minha família, você prometeu que, todas essas coisas. Para de olhar na cara de Deus e citar essa lista de coisas que você acha que você merece. Comece a agradecer por aquilo que Ele já fez na sua vida. Comece a agradecer pela família que Ele te deu.
Comece a agradecer pelas coisas que Ele já derramou na sua vida, por causa da célula, por causa do líder que você tem. Olha o que Salmo 142 diz. Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler do 1 ao 5. Por quê? Salmo 142, gente, isso aqui é Davi escrevendo. Davi já tinha sido ungido rei sobre Israel, né? Samuel já tinha ungido Davi como rei, só que ele não tinha sido rei, não estava na posição de rei. Ele estava literalmente numa caverna aqui, fugindo de Saul, porque Saul estava perseguindo ele. Então imagina esse cara aqui que recebeu a promessa de Deus, que ele ia ser rei sobre toda a nação. Deixa eu contar uma coisa. Desde o tempo de que Davi recebe a promessa de Deus, que ele é ungido por Samuel como rei, até ele assumir o trono, passam quase 30 anos. Ele assumiu o trono de toda a nação de Israel. 30 anos, cara. 30 anos. E você achando aí que você merece ganhar as coisas agora. Vamos lá. Então, primeiro, Salmo 142, olha o que diz. Em alta voz clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. O Senhor é tudo que eu e você temos nessa terra. É o que mais importa. É o que mais importa. Ponto 2. Terminamos nosso ponto 1 aí, então. Ação divina, perdão, como é que é? Paz divina, perdão, ação humana. Confundi aqui a palavra. Ponto 2. Fé que gera paz. Fé que gera paz. Se você tiver com uma Bíblia aí, abre comigo Mateus capítulo 14. Se estiver anotando, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Eu vou lendo, tá? Você vai acompanhando aí, quem estiver abrindo. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante. Adiante para o outro lado, perdão. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus mostra algo muito legal nessa história aqui. Você já provavelmente leu várias vezes essa história, já fez devocional nessa história aqui de Mateus capítulo 14. Deus provavelmente já falou coisas maravilhosas para você a respeito dessa história, né? Mas olha que interessante. Jesus, antes de intervir sobre a tempestade, nos mostra que ele não tem medo dela e que ele pode se mover sobre ela.
Está vendo essa tempestade que você está vivendo aí? Não sei o que está passando, não sei o que está acontecendo na sua vida. Está vendo isso que você está passando? Esse negócio meio doido que você não sabe o que vai acontecer, não sabe qual vai ser o próximo passo que você vai dar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele está andando sobre isso e ele se move no meio disso. E ainda mais importante, ele fala no meio disso. Ele se comunica com você. Ele se comunica com você. No meio da tempestade, no meio das coisas mais loucas dessa vida, no meio de tudo isso, Jesus olha para você e ele te chama. Ele te chama. Então, definição de fé: olhar para Jesus no meio da tempestade. Amém? Eu e você, a gente tem que agir com fé nesses dias. Esse bagulho meio louco que a gente está vivendo, a gente tem que olhar para Jesus e crer que a solução vem dele. Tá? Definição de incredulidade: olhar para a tempestade e não para Jesus. É muito mais fácil olhar para a tempestade. Muito mais fácil. Ela é barulhenta, ela te molha, ela tem efeitos visuais com as ondas, ela te engana. É muito mais, estou deixando muito claro isso, é muito mais difícil você focar em Jesus, porque a voz dele é suave no meio da tempestade. Suave. Deixa eu fazer uma pergunta: por que Jesus não parou a tempestade antes de chamar Pedro? Seria mais fácil? Pô, quer fazer o milagre de fazer Pedro andar no meio da água, né? Acalma o bagulho ali e tal. Deixa a água calminha para a gente andar no meio da água, né? Por que se Jesus faz tudo assim, né? Jesus fala uma palavra, os ventos se acalmam, as ondas se acalmam. A fé, antes de produzir um resultado do lado de fora, ela precisa produzir um resultado aqui dentro. Tem algo que Jesus quer mudar aqui dentro. Olha o que a gente leu. Filipenses capítulo 4, versículo 7. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. A paz, o Espírito Santo, ele vai te trazer a paz, vai agir dentro do seu coração primeiro, algo espiritual, e isso vai mudar a forma que você pensa, a forma que você age, as ações que você toma. Então ela vai afetar primeiro o seu espiritual, o seu coração, depois ela vai afetar as suas ações. Em situações que desconhecemos seu desfecho, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em Jesus. Eu não sei eu não sei se você já ouviu. Aqui na igreja a gente já tem vários testemunhos de pessoas que experimentaram coisas maravilhosas durante essa pandemia. Tivemos pessoas que passaram por coisas também muito difíceis. A gente tem gente próxima nossa que perdeu parente, perdeu pessoas importantes na sua vida. Deixa eu te contar uma história. Quando eu tinha meus 13 anos, a minha mãe teve câncer. Eu confesso que fiquei muito sem chão, não sabia o que pensar, não tinha nem muita ideia o que era câncer, o que o câncer fazia, mas sabia do estrago, e sabia que eu podia perder minha mãe. E graças a Deus, muita oração, muito derramado no nosso coração na presença de Jesus. Lembro de tempos em casa, a gente interceder demais à noite. Meus pais chamavam a gente durante a madrugada e falavam: gente, vamos orar pela mãe, vamos colocar nossas mãos na mãe, vamos orar por ela. E a cura veio. Graças a Deus. Mas 6 meses depois, a gente perdeu minha avó. Perdemos meu avô. E depois, 3 meses depois de ter perdido meu avô, a gente perdeu minha avó. Por quê? Milagre acabou de acontecer.
Cadê o poder de Jesus? Eu não fiquei muito sem chão. Fiquei muito sem chão, porque minha avó e meu avô era muito engraçado. Meu avô chamava a gente de macaco. Então eu sentava na mesa para almoçar. A gente começava a conversar, parava de comer. Ele só olhava assim. Ele tinha um topetão do Elvis assim. Não sabia o que o macaco falava? Meus avós deram o PlayStation 1 pra gente, eu lembro. Mas por que, cara? Acabei de ver o milagre acontecer. Oramos, derramamos nosso coração. O milagre veio. A cura veio. A restauração veio. A paz veio. Meus avós foram para o hospital e o resultado foi completamente diferente. De novo, a paz não é sobre o que você está vivendo aqui. A paz, ela age aqui e ela começa a mudar aqui depois. Paz é fruto do Espírito. Graças a Deus, posso afirmar com certeza que a minha avó teve uma experiência com Deus, apesar de ter tido uma vida muito louca. Eu lembro de olhar para minha mãe assim e perder o pai tão próximo assim, tempo tão curto, um período de tempo tão curto. Gente, algo que mexe. Foi um tempo da gente se derramar na presença de Deus. Foi o tempo da gente aprender o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o que ele faz, como ele age, de como ele é presente. Lembro da nossa família receber várias coisas em casa, o pessoal demonstrando amor em casa com a minha mãe, depois de ter perdido os pais dela. Foi o tempo da gente ser amado por aqueles que estão próximos a gente. E Deus mostrando a sua paz. Deus revelando a sua paz. Romanos 10, versículo 17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Foi tempo da gente se derramar na presença de Deus e gastar tempo lendo isso aqui, para isso aqui penetrar nosso coração. Eu lembro, gente, na minha adolescência, esse foi o período que eu mais li a Bíblia. Foi tempo de eu memorizar alguns versículos. Foi tempo de Jesus se revelar de maneira mais íntima comigo. Sendo sincero, por fora, tendo perdido meus avós, estava um lixo, naturalmente falando. Mas espiritualmente eu me agarrei em Jesus de um jeito, me agarrei na presença do Espírito Santo de um jeito. É tempo da gente investir na palavra de Deus. É tempo de você gastar tempo lendo essa palavra. É tempo da gente deixar de assistir BBB, de deixar de fazer algumas coisas que a gente faz naturalmente. Abrir mão de algumas coisas, porque Jesus quer se revelar para nós. Sei lá, se quer assistir alguma coisa, assiste The Chosen. Tá saindo a segunda temporada aí. Massa pra caramba. The Chosen não é igual aquelas novelas da Record, tá? É bom pra caramba mesmo, de verdade. Estava aqui no louvor, o Espírito Santo me lembrou.
me levou a Salmo 62, diz assim, a partir do versículo 5: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois Ele é o nosso refúgio. Vou pedir para você ficar em pé, para a gente poder encerrar nosso... Ele é o nosso refúgio, amém? Deixa eu te falar, você vai encontrar muitos versículos assim aqui, nesse livro maravilhoso. Isaías 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Gente, não falta versículo para te lembrar e relembrar que Ele é a paz que você precisa. Não falta versículo, gente. Não falta. Por isso, gaste tempo lendo isso aqui. Para finalizar, voltando para a história de Números capítulo 13 e capítulo 14, a respeito dos espias, do relatório que eles trouxeram. Basicamente, para resumir a história, o povo começa a se rebelar contra Moisés, porque eles começam a ficar indignados, né? Tipo, pô, Moisés, você trouxe a gente aqui e nada vai acontecer, porque é impossível a gente conquistar essa terra, é impossível a gente fazer todas essas coisas, é impossível a gente tomar a terra que o seu Deus prometeu para a gente. É interessante, é até engraçado que eles se separam assim de Moisés, como se Moisés fosse uma coisa e eles fossem outra. Chegou ao ponto deles quererem apedrejar Moisés, Arão, que era seu irmão, Josué e Caleb. Mas fala que, aqui, o versículo 10, então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas, para todos os israelitas na tenda do encontro. Como assim, tipo, Deus se revelando de uma forma ainda maior, para os caras entenderem, pô, vocês são muito tontos. Isso aqui que eu tenho para vocês. Mas o versículo que eu queria chamar a atenção, que me chamou a atenção na verdade, é o versículo 11 desse capítulo 14, que diz assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer-me, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? A pergunta que eu te faço é: até quando, cara? Até quando? O que mais o Senhor precisa fazer para você entender que Ele te ama, que Ele se derramou por você, que Ele é seu refúgio, que Ele é seu lugar de descanso, que você tem que buscar nele um lugar de descanso? Não é no seu namorado, não é na sua namorada, não é isso, gente. Não vão ser os seus estudos, aquilo que você vai fazer no futuro, quem você vai se tornar, a empresa que você vai abrir, que vai te trazer sucesso financeiro. Não é sobre isso, gente. Isso não traz paz. Isso não traz paz. Isso não traz paz. E a pergunta que Deus te faz hoje é: até quando? Eu me derramei por você, o meu sacrifício já foi feito, meu sangue já foi derramado. E Ele olha no seu rosto e diz: até quando? Estou te esperando. Estou te esperando.